Olha aí, meu amigo, depois de tanto falar em inflação recorde, inflação disparando, inflação que não para de subir, parece que temos uma notícia razoavelmente positiva no horizonte. E é, de alguma forma, sim, positiva. Não, os preços não estão caindo, não é disso que nós estamos falando, mas saiu uma prévia da Fundação Getúlio Vargas, lá dos índices IGP, no caso o IGP-10, que mediu do dia 10 de fevereiro até agora o dia 10 de março, e mostrou uma desaceleração no ímpeto da inflação. Caiu? Não caiu, tá positivo ainda, tá acima de zero, beleza, mas o índice é muito mais controlado. Olha aqui, 0,04% apenas de alta para o mês de março. Se fosse o ano todo assim, meu amigo, a inflação seria traço. Quem dera assim fosse, mas tem explicações para isso aqui sim. E não é uma notícia exatamente positiva por alguns fatores. Primeiro, a composição desse índice que, beleza, para o produtor melhorou, mas para o consumidor tá um caos terrível ainda. E também do ponto de vista do acumulado de 12 meses, que mesmo com essa inflação pequenininha aqui, o sonho de todo mundo, que essa aqui fosse a inflação mensal, ainda assim, o acumulado de 12 meses subiu. Mas como que subiu? Vamos conversar sobre isso, analisar esse ponto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda muito eu continuar investindo aqui no meu trabalho com este canal. Pois bem, temos o índice aqui, o IGP-10, esses índices gerais de preço da Fundação Getúlio Vargas. No geral, eu os considero superiores aos índices do IBGE, principalmente agora na gestão Márcio Postman, aí não tem comparação de fato. E são três, basicamente, que eu sempre trago aqui para o canal. O IGP-10, que considera dia 10 de um mês até o dia 10 do outro, por isso que a gente já tem o de março, embora estejamos dia 18 de março, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Tem o IGPM, a famosa inflação do aluguel, que mede até o dia 20, e tem o IGPDI, que é do primeiro dia até o último dia daquele mês. Então nós temos o mês fechadinho com esse índice. Particularmente é o que eu mais gosto para essa análise. Nos permite, inclusive, analisar o ano fechadinho do dia 1º até 1º de janeiro até 31 de dezembro, quando acontece. Mas aqui temos o IGP-10, é uma prévia ainda, portanto, do mês de março, mas é uma prévia bem interessante. É claro, sempre friso isso. Alguém pode ler um desatento pode ler isso aqui e achar que a inflação caiu, né? Desacelerou para 0,04%, né? O pessoal nem colocou o percentual aqui no site do UOL, não, mas no Brasil 247. Olha, eles poderiam até noticiar isso aqui pior para o padrão deles. Tá até razoavelmente claro, não está induzindo ao erro, sem sombra de dúvidas, como acontece em outros casos, né? Então, a alta aconteceu. Subiu aqui 0,04%, ninguém está dizendo que não subiu. Só que houve uma desaceleração dessa alta. Por que aconteceu isso? Primeiro de tudo, porque o índice de fevereiro foi terrível. Olha o IPCA de fevereiro, 1,31%, em apenas um mês de alta de preços. Então, eu sempre falo aqui no canal, é normal, é até esperado que quando você tem uma inflação muito alta para um mês, lembrando que eu estou falando de inflação aqui como aumento de preços, que é errado, você sabe muito bem, inflação é o aumento da base monetária, mas é só para fins de argumentação. Quando você tem uma inflação muito alta em um mês, tipicamente você tem uma desaceleração dessa inflação no mês seguinte, porque é percentual em cima de percentual. Vou dar aquele exemplo que eu sempre dou aqui no canal. Imagina um produto que custe R$10. Depois de um ano, esse produto está custando R$20. Qual que foi a taxa de inflação dele, de alta de preços? 100%. Agora imagine que no ano seguinte, mais um ano decorrido, esse produto agora, que custava 20, passou a custar R$30. Qual que foi a taxa de inflação? 50%. Aí um incauto vai olhar isso e falar, ah, o preço subiu menos, está mais controlado, olha, a coisa está ficando melhor. Não, o preço subiu igual, 10%, aliás, R$10 da mesma forma, só que do ponto de vista percentual, há esse engano aí. Não é um engano, né? É uma pegadinha numérica, vamos colocar assim. E pois bem, isso acontece também com os índices de menor porte. Eu estou usando um exemplo exagerado aqui, mas 1%, 0,5%, isso acontece também.
Aumentar 1% depois de aumentar 1% é complicado, principalmente fevereiro e março, que são 2 meses que, a depender do índice, foram deflacionários em 2024. Meu amigo, se março tivesse um patamar aí de 1%, semelhante a fevereiro, meu conselho para você de coração seria: vai embora. Foge, mete o pé do Brasil o quanto antes, o quanto é tempo, porque esse país não tem futuro. Então, pelo menos teve essa queda agora, essa desaceleração, a queda no ímpeto do crescimento da inflação para deixar respirar. Tá subindo muito ainda, né? Tá subindo, mas não é tanto quanto estava subindo antes. A aceleração não está tão forte. Agora, o que pesou nesse índice para puxá-lo para baixo aqui? Principalmente o índice de preços ao produtor amplo, que é o mais importante dentro desse índice geral, vale por 60% do total aqui, e ele teve uma queda realmente, os preços caíram para o produtor, 0,26%, que é mais uma correção da alta da leitura anterior, que foi de mais de 1%, uma alta considerável. Então, se subiu 1% no mês passado e caiu 0,26%, ainda está alto, ainda tem um hiato disso aqui para ser repassado para o consumidor final. Essa é a verdade, porque é o índice para o produtor amplo. E aí, é claro, né? Isso vai chegar no final da cadeia produtiva em algum momento. Teve uma queda aqui do minério de ferro, do preço da carne bovina, que subiu durante muito tempo, né? O bovino e a carne bovina, ambos tiveram queda nesse período aqui. Agora, o índice de preços ao consumidor, que responde por 30% do IGP, teve uma alta considerável. Ele já tinha subido 0,44% lá em fevereiro, agora subiu mais 1%. Meu amigo, isso aqui é o preço para o consumidor final. Olha o tanto que subiu no mês de março. O que isso aqui nos faz compreender? Que essa notícia não é boa ainda para o consumidor final. Pode ser lá na frente, na medida em que a questão do preço ali do produtor for impactando na cadeia produtiva no sentido de reduzir a alta. Mas no atual cenário, na leitura de março, foi uma catástrofe isso aqui. Uma alta de 1% generalizada nos preços é muita coisa, né? E olha só, habitação aumentou 2,77%, alimentação 1,31%, vestuário, né, teve uma queda, subiu o valor, comunicação, despesas diversas, tudo, absolutamente tudo subiu nisso aí, né? Claro que o que puxou mais isso foi a alta da tarifa de energia elétrica, como não poderia deixar de ser, né? O índice de construção do custo da construção deu uma desacelerada leve também, mas ele responde por 10% só do índice geral, não é tão relevante no cômputo desse número, né? Agora, qual que é o problema principal aqui do ponto de vista da janela temporal, de uma análise aí de 12 meses para a gente ter um acompanhamento melhor disso, né? É o seguinte, a gente tem a janela de 12 meses, que geralmente é utilizada para... Vamos ver se a gente tem um gráfico aqui de 12 meses, né? Aqui não, a gente só tem o compilado. Mas, ele tipicamente, coloquei aqui para a gente ver. Tipicamente não, ele leva em consideração o seguinte, se a gente está medindo março, ele pega de abril do ano passado, até março deste ano, e aí a gente vê o percentual acumulado aí. Acontece que os meses lá de trás tiveram janeiro, fevereiro e março tiveram um patamar muito baixo de inflação. Na verdade, foram deflacionários. Olha só março de 2024, quanto que foi? Menos 0,17%. E eu falei várias vezes aqui no canal, nas minhas leituras, já antevendo a inflação em janeiro, fevereiro e março deste ano. Se não for sequer deflacionária a inflação, o índice, né, deflacionário, o índice de março, por exemplo, aqui de 2025, o acumulado de 12 meses vai subir, porque nós vamos tirar esse mês aqui da conta e colocar um mês positivo, ainda que seja pouco, como foi aqui. É um valor pouco positivo, 0,04%, praticamente uma margem de erro. Só que se você considerar na comparação, isso dá mais 0,21 no índice geral. E aí esse índice aumenta, então, chegando a 8,59%, se ameaçando perigosamente daquele número bastante emblemático dos 9% de inflação. É emblemático por quê? Porque ele é 3 vezes maior que o centro da meta, que é 3%, e 2 vezes maior
que o teto da meta que é 4,5%. Isso nos dá uma dimensão real do problema que nós temos aqui no Brasil em matéria fiscal. Bem, se isso aqui continuar se mantendo ainda por alguns meses, patamares talvez nem tão baixos assim, mas 0,1, 0,2, 0,15, então em algum momento as coisas vão se estabilizar. Lembre-se, o Copom está enfiando o pé no freio para segurar a economia via taxa Selic. Isso está custando muito caro e vai custar muito caro ainda. E o objetivo é justamente controlar a inflação. Se nem isso conseguir fazer esses índices se situarem em patamares baixos assim, é porque o Brasil, meu amigo, está fadado ao fracasso, está fadado à ruína. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.